Olá, paz! Hoje nós vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo, que é revelado na carta dele aos Coríntios, em 2 Coríntios 12. Afinal de contas, que espinho na carne é esse que tirava a paciência de Paulo, a ponto dele clamar ao Senhor por 3 vezes, pedindo, por favor, me liberta disso, e Deus responder apenas dizendo, não vou fazer, a minha graça te basta, Paulo. Qual é esse espinho? É importante a gente lembrar que a Bíblia fala qual é? Não. A Bíblia não deixa claro dizendo o espinho na carne de Paulo é. No entanto, existem algumas pistas que pode levar a gente a deduzir qual seja ele. Durante a caminhada também dos teólogos, dos estudiosos, eles tentaram dizer inúmeros fatores. Falaram que poderia ser malária, falaram que poderia ser depressão, problemas na fala, alguma tentação muito forte. Outros disseram, não, o espinho na carne de Paulo era uma pessoa e poderia ser Alexandre, o latoeiro, aquele que Paulo, quando fala aos Timóteos, diz que lhe causou inúmeros males. Mas afinal de contas, o que pode ser esse espinho na carne de Paulo? Lembra que sempre que a gente conversa aqui, a gente diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então vamos ver tudo o que está em volta antes e depois do momento que Paulo fala sobre esse espinho na carne. Os versículos antes diz que isso aconteceu porque, em algum momento, uma pessoa, se no corpo ou fora do corpo, isso Paulo narrando, foi arrebatado até o 3º céu. E lá viu coisas que ele não poderia narrar de tão maravilhosas que eram. Isso dá a impressão de que Paulo ele teve uma experiência com Deus e ele não conseguiu discernir se ele foi arrebatado fisicamente ou no espírito, e ele contemplou o céu. E aí, meus queridos, não dá para imaginar como o céu é, as grandezas e as maravilhas. E por causa dele ver isso, foi posto um espinho na carne, na sua vida, que era como um mensageiro de Satanás que lhe incomodava. Bom, a primeira informação que eu quero debater com vocês é que o espinho foi posto porque ele viu. Pegou a primeira coisa aí? Então vamos agora participar das outras informações que a Bíblia nos dá. As cartas que nós temos na Bíblia, as 13 cartas de Paulo que nós temos na Bíblia no Novo Testamento, elas não estão colocadas na Bíblia na ordem de escrita, na ordem cronológica. Ou seja, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, elas não foram escritas nessa ordem. Elas foram colocadas na Bíblia na ordem da maior, a maior é Romanos, para menor, as últimas, Tito e Filemão. Então elas foram organizadas da maior para menor e não na possibilidade de que Romanos foi escrito primeiro e Tito e Filemão por último. Não foi isso. No entanto, que a gente sabe que a última carta de Paulo foi Timóteo, quando ele narra lá em 2 Timóteo 4 que ele já estava sendo oferecido por libação, ou seja, já estava indo para ser morto pelo Império Romano. Ele já estava preso em Roma há bastante tempo. Então Paulo ele começa a escrever as suas cartas. A partir de um momento, as cartas começam a ter um aumento na letra. E eu vou pegar aqui alguns textos, por exemplo. As cartas de Paulo, ele diz assim em 2 Tessalonicenses, em 1 Coríntios e em Colossenses 4. 2 Tessalonicenses 3,17, 1 Coríntios 16, 21 e Colossenses 4, 18, ele diz assim, a saudação é de próprio punho. Este é o meu sinal. Ou seja, ele já não estava escrevendo mais a carta com tudo, completa. Em Gálatas 6, versículo 11, ele diz assim, veja com que grandes letras eu estou escrevendo. Ele estava com dificuldade. Em Romanos, que é uma carta muito fantástica, que ele fala da graça e ele fala das tentações dele, mesmo com 30 anos de ministério, né, ele usa um escriba para escrever essa carta para ele. Em Atos 23, versículo 5, parece que Paulo está com dificuldade de ver o sumo sacerdote Ananias, o sacerdote Ananias, na reunião do Sinédrio. O que eu quero dizer com isso? Parece que pelo fato dele ter visto, Paulo desenvolveu um problema na visão.
a ponto dele não conseguir em determinado momento escrever mais direito. Ele começa a aumentar a letra. A partir de um momento ele apenas assina as cartas dele. Mas isso tudo não seria suficiente, apenas para tirar essa conclusão. Mas eu vou te dar mais uma informação. Tem um momento em Gálatas que ele diz assim, Gálatas 4, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo fala para essa igreja da Galácia, que ele tinha um carinho profundo por ela. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Parece que a doença dele causava repulsa, nojo nas pessoas que olhavam, mas vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Presta atenção agora. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e dado para mim. Então dá a impressão de que a doença que Paulo adquiriu nos olhos era uma coisa que devia ter pus, devia sangrar, devia ser algo muito nojento, a ponto das pessoas terem repulsa disso. Mas por que isso seria um espinho na carne, a ponto de Satanás lhe acusar o tempo inteiro? E Paulo tentar se livrar disso. Apenas uma doença seria suficiente para isso? Bom, eu não sei se a sua doença te traz tanta tristeza, mas ainda mais uma doença que envergonha. Mas quer saber só um pontinho a mais? Paulo fazia milagres extraordinários. Diz isso na palavra de Deus em Atos 19, 11 e 12. Os milagres eram tão abundantes que o próprio suor, os lencinhos, os lençóis de Paulo que ele usava, as pessoas pegavam e os enfermos eram curados. Na ilha de Malta também, ele cura uma pessoa e de repente todos os outros doentes vão lá e ele também é curado. Isso está em Atos 28. Ou seja, como você tem coragem, Paulo, de pregar cura, de fazer cura, sendo que você não consegue se curar a si mesmo para consigo? Uma redundância bem redundante aqui. Isso é esbofetear. Isso é acusação de Satanás. Como que você prega uma vida feliz e você sofre de depressão? Como que você prega sobre família e você sofre um golpe na sua família? Como que você prega sobre uma vida com Cristo e você passa por tantas tribulações? São acusações de Satanás o tempo inteiro, seja na nossa mente, seja enviando pessoas para dizer isso. Então eu entendo que o espinho na carne de Paulo, devido às grandes revelações que ele viu lá no céu, tenha sido uma doença nos seus olhos, a ponto dele não conseguir escrever, reconhecer e ser algo tão nojento que as pessoas tinham nervoso, asco em olhar para ele. E mais, quando as pessoas se levantavam, porque, queridos, o que não faltam são pessoas para te acusar, na igreja ou fora da igreja. Isso era com Paulo, isso sempre foi, desde que o mundo é mundo. Né? Dizendo, mas você não diz que cura tanto? Não diz que Deus fala através de você e faz tantas coisas através de você? Por que você não cura? Lembra o que disseram para Jesus na cruz? Se você é filho de Deus mesmo, sai daí. Que é uma forma mais clara do que te esbofetear, do que o maligno usar isso para bater no seu rosto, como Paulo disse. Por isso ele clamava tanto. E Deus disse, não se preocupe com isso, Paulo. Eu continuo contigo. E a minha graça, ela sim, ela te basta.